Às vezes a vida começa mostrando caminhos que ninguém merecia ter visto tão cedo. E ainda assim, há uma força silenciosa que cresce dentro de quem passou por fases difíceis. Frankl dizia que mesmo quando o mundo parece fechado, existe um espaço onde escolhemos nossa resposta. É nesse espaço que muita gente descobre que não precisa repetir a mesma história que recebeu. Dá para criar algo novo. Dá para cuidar diferente. Dá para ser a pessoa que faltou lá atrás. Não por obrigação, mas porque amadurecer também é reconhecer que a dor não define o destino. Com o tempo, algo muda na forma de olhar para os laços que se mantêm por perto. A gente percebe que manter uma relação só por costume não faz mais sentido. Começa a importar mais a paz do que a companhia. Começa a contar mais o respeito do que o sobrenome. E aos poucos, a pessoa que você se torna entende que presença não é favor, é escolha. Não importa se é amizade antiga, parente complicado ou alguém que insiste em machucar. Seguir em frente sem carregar quem pesa demais é um tipo de amor próprio que ninguém ensina, mas que chega quando se cresce por dentro. E quando se aprende a selecionar quem fica, surge um silêncio diferente. Ele não machuca mais, não provoca aquela sensação de vazio que antes assustava. A solidão passa a virar um lugar de descanso e entendimento. Jung falava muito sobre olhar para dentro, encarar a própria sombra e encontrar ali não um inimigo, mas uma parte esquecida de si. Esse mergulho às vezes dói, mas abre espaço para um tipo de paz que não depende de ninguém. Uma paz que nasce quando o barulho externo para de comandar o que acontece por dentro. Nesse ponto, o caminho começa a se transformar. A vida deixa de ser apenas reação ao que fizeram com você e passa a ser criação. Aprender a ficar consigo, a ouvir os próprios pensamentos sem fugir deles, é um sinal de força. Talvez ninguém tenha explicado esse processo. Talvez tenham dito que ser forte era aguentar tudo calado. Mas vai ficando claro que ser forte mesmo é se entender, se organizar, se acolher quando o mundo não faz isso. Aos poucos, pequenas escolhas vão mostrando que a vida adulta, apesar de cheia de responsabilidades, traz consigo uma chance rara. Montar a própria história com as próprias mãos. Não importa de onde você veio, o que faltou, o que doeu, existe espaço para criar algo novo. Existe espaço para respirar diferente. Existe espaço para quebrar padrões sem perder a essência. E esse caminho, mesmo sendo trabalhoso, tem uma beleza que só aparece quando alguém percebe que merece mais do que apenas sobreviver. É aqui que a jornada se expande, abrindo espaço para entender a importância do silêncio interno, da rotina que nasce do próprio ritmo e da coragem de começar de novo quando for preciso, mesmo quando o mundo espera que você não mude mais. O silêncio começa a ganhar outro significado quando a gente entende que nem tudo precisa ser respondido. Existe um alívio enorme em simplesmente não reagir a tudo que provocam, não entrar em discussões inúteis, não carregar brigas que não levam a lugar nenhum. Frankl falava que a liberdade humana começa na escolha da atitude diante do que acontece. E quando essa ficha cai, a gente passa a usar o silêncio como proteção, não como fuga. Ele vira um espaço onde os pensamentos organizam a casa, onde o coração respira e onde se percebe que muita coisa só parece urgente, mas não é. É incrível como fica mais leve quando deixamos de entregar energia a quem não a merece. Com essa nova calma, surge uma vontade verdadeira de criar um ritmo próprio. A rotina deixa de ser algo imposto e vira um mapa que ajuda a manter a cabeça no lugar. Pode ser acordar um pouco mais cedo, separar um tempo para o café, organizar pequenos rituais que trazem conforto. Nada precisa ser perfeito, só precisa fazer sentido para quem vive aquilo. E é nesse processo que as pessoas descobrem que ter controle sobre o próprio dia, mesmo que em partes, é uma fonte enorme de estabilidade. Jung dizia que a vida pede equilíbrio entre o que é exigido e o que faz a alma florescer, e esse equilíbrio aparece nos detalhes que escolhemos repetir todos os dias. Em meio a tudo isso, chega um momento em que recomeçar deixa de dar vergonha. Antes, muitos tinham medo de parecer fracos, de parecer perdidos, de chamar atenção por não seguir o caminho certo. Mas com o tempo, fica claro que coragem mesmo é admitir que algo não faz mais sentido e escolher outro rumo. Não importa a idade,
a fase da vida, o que os outros vão pensar. Cada recomeço é uma espécie de renascimento silencioso, um jeito de ajustar a rota. E quem vive isso descobre algo poderoso. Mudar não é fracassar, é se permitir continuar crescendo. Essa coragem também aparece na forma de lidar com as coisas do dia a dia. Cozinhar para si, cuidar da casa, pagar contas, resolver burocracias. Muita gente não gosta de admitir, mas existe um orgulho discreto em perceber que consegue dar conta da própria vida. Antes parecia cansativo, mas com o tempo vira sinal de autonomia. E essa independência faz com que tudo ao redor comece a se encaixar de um jeito mais maduro. Não por obrigação, mas por entender que ninguém vai viver por você. Essa percepção transforma trabalhos simples em pequenas provas de força. Quando essa soma de mudanças se instala, a vida ganha um sabor diferente. Tudo fica um pouco mais claro, mais organizado, mais real. A cabeça para de correr atrás do que já machucou, e os pensamentos começam a apontar para frente. E nessa nova direção, começa a nascer algo ainda mais profundo. A sensação de estar construindo, passo a passo, a versão de si que parecia distante. Esse movimento interno abre espaço para entender melhor quem você se torna ao longo da vida. A reconstrução não acontece só nos grandes atos, mas justamente nos pequenos gestos, nas escolhas silenciosas do dia a dia, na forma como você passa a se tratar. Essa mudança contínua prepara terreno para um tipo de amadurecimento que não depende mais de aprovação externa, mas do desejo sincero de viver de um jeito que faça sentido. E é nesse clima que a jornada segue, iluminando memórias antigas, trazendo clareza para o presente e abrindo portas para uma relação mais profunda com o próprio tempo e com a pessoa que você está se tornando. Existe um instante em que a vida começa a mostrar que aquela criança que um dia precisou de proteção ainda mora dentro de você. E diferente do passado, agora existe força suficiente para oferecer o cuidado que ela não teve. Não é sobre voltar no tempo, é sobre preencher as lacunas de um jeito novo. Frankl dizia que o ser humano encontra sentido até nas dores mais profundas, quando decide transformar o sofrimento em algo que constrói, não que destrói. E é exatamente isso que acontece quando alguém escolhe ser o adulto que sempre desejou ter por perto. Firme sem ser duro, acolhedor sem ser permissivo, presente sem se anular. Essa postura vai costurando feridas antigas sem pressa, mas com verdade. Com essa reconstrução interna surge uma compreensão mais clara sobre o valor do tempo. Ele deixa de ser apenas algo que passa e começa a ser algo que importa. Antes, muita energia escorria para pessoas que não somavam, para discussões sem propósito, para tentativas de agradar quem nunca percebeu o esforço. Mas, conforme a maturidade cresce, fica evidente que o tempo é a única coisa que ninguém devolve. De repente, investir em paz vale mais do que insistir em vínculos que só machucam. As prioridades se reorganizam quase naturalmente, e o que parecia essencial perde espaço para o que realmente faz diferença. Nesse processo, chega também a liberdade de mudar de opinião. Algo que antes poderia gerar culpa, agora vira um sinal de evolução. Não existe mais vergonha em admitir que aquilo que fez sentido ontem já não serve hoje. As pessoas crescem, aprendem, se transformam. Jung falava que a vida é um constante diálogo entre quem fomos e quem estamos nos tornando. E esse diálogo é marcado por mudanças. Mudar de ideia não é falta de firmeza. É sinal de que você está vivo, atento, aberto. É um dos passos mais honestos do crescimento. Ao mesmo tempo, a relação com o próprio ritmo passa a ficar mais cuidadosa. A rotina começa a se adaptar às escolhas conscientes e não aos medos. Pequenas pausas ganham valor. Um café tomado sem pressa, um banho um pouco mais longo, um passeio curto ao ar livre. Nada disso parece grande aos olhos dos outros, mas internamente vira um lembrete de que não é preciso correr o tempo todo. O corpo sente, a mente agradece, a alma encontra espaço para respirar. São esses detalhes que ajudam a construir uma sensação genuína de bem-estar. E conforme essa clareza se instala, algo bonito acontece. A pessoa começa a reconhecer a própria força. Não aquela força bruta de quem aguenta tudo calado, mas a força calma de quem entende seus limites e ainda assim continua.
Uma força que não precisa ser anunciada, que não pede aplauso, mas que aparece na forma de agir, na postura diante das situações, no cuidado com a própria história. É uma força silenciosa, mas transformadora. Essa soma de descobertas cria um caminho mais consciente, menos guiado pela pressa e mais guiado pelo que realmente faz sentido. A mente passa a compreender que cada escolha constrói um pedacinho da vida adulta que sempre pareceu tão complicada. E é nessa construção, nesse passo a passo simples e honesto, que nasce um tipo de maturidade que não pesa, uma maturidade que acolhe, organiza e convida a olhar para a vida com mais calma. Esse movimento interno abre espaço para outra fase, onde o perdão, a simplicidade e o amor próprio começam a ganhar forma real, saindo do discurso e entrando no cotidiano de um jeito que cura, fortalece e transforma. Chega um ponto do caminho em que olhar para trás já não dói do mesmo jeito. Não porque tudo foi esquecido, mas porque as feridas ganharam outro significado. É nesse momento que o perdão, especialmente o perdão por aquilo que você não sabia, não conseguiu ou não pôde fazer, começa a tomar forma. Não existe manual para crescer. Muitas escolhas foram tentativas, muitas decisões vieram da pressa, do medo ou da falta de acolhimento. Frankl dizia que o ser humano se reencontra quando dá um sentido novo às próprias dores. E esse sentido aparece justamente quando você entende que errar faz parte do trajeto. O peso diminui, a culpa perde força e você recupera um pouco da leveza que sempre mereceu. Com mais calma por dentro, as pequenas coisas do cotidiano ganham um brilho diferente. A vida deixa de girar só em torno das metas grandes e passa a se sustentar em detalhes simples. Uma conversa sincera, uma tarde tranquila, um sorriso que surge do nada, um momento de descanso depois de um dia corrido. Essas coisas parecem pequenas aos olhos do mundo, mas são elas que mantêm o coração inteiro. São elas que lembram que a felicidade não está sempre no distante, mas no que se vive hoje. Sem exagero, sem espetáculo, sem necessidade de provar nada. E com essa mudança, a maturidade emocional aparece com mais clareza. Não como aquele ideal pesado que muitos imaginam, mas como a habilidade de lidar com os sentimentos ao invés de tentar apagá-los. Não é preciso ser frio para ser forte. Não é preciso esconder fragilidades para ser respeitado. A verdadeira maturidade nasce quando você descobre que pode sentir tudo: tristeza, raiva, saudade, alegria, medo, sem deixar que nada disso te domine. É um equilíbrio silencioso, um jeito mais honesto de existir. É nesse ponto que a liberdade interna floresce. A vontade de agradar todo mundo vai perdendo força. A necessidade de validação externa já não manda em nada. A opinião dos outros deixa de ser bússola e se torna apenas um som distante. O foco volta para você, para o seu caminho, para aquilo que realmente faz sentido na sua vida. E isso não é egoísmo, é sobrevivência. É aprender a cuidar do próprio terreno antes de tentar salvar o mundo. É entender que quem vive por expectativa dos outros nunca vive de verdade. Aos poucos, o amor próprio deixa de ser um conceito bonito e vira prática. Aparece quando você escolhe descansar, mesmo achando que deveria render mais. Quando decide se afastar de quem te desgasta. Quando se respeita, mesmo em dias difíceis. É um amor discreto construído todos os dias que te fortalece sem fazer barulho. Ele não resolve tudo, mas te dá base para enfrentar qualquer coisa. E no fim, o crescimento mostra sua face real. Ele dói, cansa, muda tudo de lugar, mas também abre caminhos, clareia a visão, fortalece a alma. Crescer é desconfortável, mas florescer é inevitável quando você escolhe se olhar com verdade. Cada passo, mesmo os mais tortos, faz parte do processo. Cada mudança, cada aprendizado, cada queda e cada recomeço constroem a pessoa que você é hoje. Alguém mais consciente, mais forte e mais dono da própria história. Se esse caminho te tocou de alguma forma, respira fundo e leva isso contigo. Não importa onde você esteja agora, ainda existe espaço para florescer. Sempre existe. E se você quiser continuar recebendo reflexões que ajudam a transformar o dia a dia, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também merece se sentir mais leve.
Às vezes, uma simples palavra muda tudo. E hoje, essa palavra pode ser exatamente aquela que alguém precisava ouvir.